Você já teve algum sonho que parece descrever um cenário apocalíptico? Eu lhe pergunto isso porque quase todo dia, sem exagero, eu tenho recebido e-mails, mensagens de WhatsApp e comentários em alguns vídeos do YouTube de irmãos, geralmente são cristãos, que têm tido sonhos onde o cenário do sonho parece uma descrição do fim dos tempos. Eu mesmo já tive sonhos assim e certa vez eu tive em 4 noites seguidas estes vislumbres do Apocalipse. E eu quero relatar isso nesse vídeo. Eu estou também gravando esse vídeo porque nele eu pretendo fazer a leitura de um desses e-mails que eu recebi mais precisamente há 2 dias atrás, no dia 9 de abril desse ano de 2019, e eu gostaria que você ouvisse com muita atenção o relato de uma irmã em Cristo que me escreveu o seguinte. Eu vou manter o nome dela em sigilo, bem como da igreja onde ela congrega. Olá, pastor Alan, a paz do Senhor Jesus. Me chamo, tenho 43 anos, casada, um filho e sou da igreja, desde os meus 6 anos de idade. Nossa igreja tem como missão pregar a mensagem da volta do Senhor Jesus Cristo. Contudo, aprendi desde criança que a Igreja de Cristo não passaria pela grande tribulação. Como sabe, essa é uma doutrina pré-tribulacionista. Sempre criei nisso, nunca questionei, mas sempre tive muita sede pela escatologia. De uns anos para cá, o Espírito Santo tem me incomodado a buscar e entender mais sobre esse assunto. Essa minha sede pelas profecias do fim dos tempos se intensificou especialmente em 2017, pois foi um ano que tive 4 sonhos relacionados a este assunto. Não me recordo das datas, me recordo apenas que foram em 2017. O que me motivou a lhe escrever hoje foi constatar que os sonhos que tive há mais de 2 anos têm a ver justamente com os alertas que o Espírito Santo tem feito por meio de suas pregações. Vou relatar os sonhos. Primeiro sonho. Sonhei que estava em casa com minha família e tínhamos estocado alimentos em garrafas PETs, pois não estávamos conseguindo comprar alimentos. Estava havendo uma perseguição muito grande aos cristãos, por isso não podíamos nos reunir nos templos. Então, nos reuníamos para orar nas casas uns dos outros e tínhamos que orar baixinho, porque os vizinhos não podiam suspeitar da nossa reunião. Neste sonho, a reunião seria feita na minha casa e eu estava preparando algo para comermos. Segundo sonho. Sonhei que o mundo estava um verdadeiro caos. Enchentes, guerras e tsunamis aconteciam, tudo ao mesmo tempo. Pessoas desesperadas corriam de um lado para o outro. Nós estávamos num lugar que ia ser destruído. Tínhamos que sair dali imediatamente, mas não sabíamos para onde ir. Então, ouvíamos uma voz que dizia que o mapa estava na Bíblia, que devíamos nos guiar por ela. Então, entrávamos em um carro e saíamos daquele lugar. Eu e o outro irmão, que também estava no carro, íamos lendo a Bíblia. E ao abrir a página, ela se tornava um mapa mesmo, com coordenadas e tudo. Num dado momento, nos deparamos com uma imensa enxurrada gigante. Parecia um tsunami de lama e ia tragar o nosso carro. O motorista do carro ficava hesitante em seguir em frente, mas líamos no mapa, a Bíblia, que era para seguir em frente. Então, quando o motorista avançava sobre aquela enxurrada, o carro milagrosamente passava por cima da enxurrada e conseguíamos passar para o outro lado. Desta forma, ficávamos muito confiantes em continuar nos guiando por aquele mapa, a Bíblia. Terceiro sonho. Sonhei que estava havendo uma grande perseguição aos cristãos. Queriam matar todos, e o presbitério da minha igreja estava organizando em horários sequenciais
ônibus para pegar os irmãos, para os levar a um lugar seguro. Era marcado horários em frente à igreja para recolher os irmãos, para levar para este lugar. Havia uma grande correria na rua, pessoas desesperadas correndo de um lado para o outro. Eu e meu marido e filho estávamos de mãos dadas, tentando chegar até a igreja, mas havia um momento que eu me perdia deles. Então eu conseguia chegar na igreja primeiro que eles, e um ônibus já estava saindo. Um irmão insistia para que eu entrasse imediatamente. Então eu dizia que meu filho e marido tinham ficado para trás, que estavam tentando chegar. Então o irmão dizia que eles teriam que esperar o próximo ônibus. Eu entrava no ônibus e chorava muito, porque sabia que haveria muito sofrimento lá fora e eles estariam expostos a tudo aquilo. Quarto e último sonho. Sonhei que os cristãos estavam sendo perseguidos. Havia drones por todos os lados para nos caçar e nos matar. Tinha um lugar de refúgio. Eu avistava uma enorme pedra, uma rocha, e nela tinha uma fenda. Esta fenda era nosso abrigo. Aquela fenda era um ponto cego para aqueles drones. Os radares não conseguiam nos detectar. Eu conseguia subir até lá e encontrava com muitos irmãos, pessoas de vários lugares. Nesta fenda havia mantimentos e uma vista linda, e víamos o pôr do sol. Depois que tive esses sonhos, comecei a me questionar se realmente a igreja não iria passar pela grande tribulação, pois entendi claramente que Deus quer preparar a igreja para o que há de vir sobre este mundo. Deus tem me incomodado muito a respeito dessa busca e do entendimento das profecias do fim dos tempos. Um dia estava orando e pedi a Deus que me desse um direcionamento por onde começar a entender estas profecias. E quando abri a Bíblia, saiu este texto, em Daniel capítulo 12, versículo 10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Por toda a confirmação que me foi dada em sonhos e esquadrinhando as Escrituras, hoje também creio que a igreja viverá este período de tribulação que há de vir sobre o mundo. A partir deste entendimento, comecei a buscar estudos sobre o assunto e foi quando encontrei o seu canal. Escrevo para compartilhar os sonhos. Tenho entendido que o Espírito Santo tem confirmado que nestes últimos dias nosso mapa, nossa bússola, é realmente a própria palavra de Deus. Como o Senhor fala, a Bíblia explica a própria Bíblia. Glória a Deus. Bom, esse é o sonho desta irmã, que eu pretendo manter em sigilo, mas eu quero agora ler para vocês também o que está no meu blog, que eu escrevi em 17 de julho de 2015. Portanto, aí já se vão mais de 3 anos atrás, que eu tive 4 sonhos consecutivos. Eu coloquei por título no meu blog, Sonhos ou seria um alerta? E foram depois destes 4 sonhos consecutivos que eu tive um despertamento maior para a proximidade do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso encontro junto a Ele nos ares. Então, eu escrevi aqui como uma experiência pessoal, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, caso você queira ler por si mesmo e depois até compartilhar com alguém esse texto. E eu escrevi o seguinte: talvez você não acredite em inferno, mas deixe-me compartilhar o sonho ou pesadelo que tive nesta noite. Encontrava-me num lugar sombrio, onde havia vários corpos deitados no chão, uns sobre os outros, a perder de vista. Eles não estavam nus, mas bem vestidos, parecendo usar paletós ou alguma outra roupa de cor escura. Quase não se moviam, mas havia som de muito gemido e muito pranto. Ao ver aquilo, tentei ajudar, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Senti uma enorme angústia e um pavor intenso. Aquilo durou apenas alguns segundos.
mas foi tão forte que parecia ser uma eternidade. Foi quando acordei. Eram 3h07 da madrugada. Levantei para beber água, dando graças a Deus por tudo não passar de um terrível pesadelo. Ou seria algo mais? Digo isso porque, na verdade, esse havia sido o meu quarto sonho estranho e consecutivo dentro da mesma semana. No primeiro deles, encontrava-me ao ar livre, conversando com os jovens de nossa igreja e, de repente, avistei uma enorme explosão no horizonte que gerou uma gigantesca onda de fumaça e destroços que vinham em nossa direção. Imediatamente gritei, orientando que todos se deitassem no chão. Pude sentir o calor passando sobre minhas costas. Em seguida, vi prédios caindo, uns sobre os outros, como peças de um dominó. A imagem que eu coloquei no meu blog é de uma bomba nuclear, porque de fato foi isso que eu vi. E prosseguindo, na noite seguinte, tive o segundo sonho. Eu dirigia meu carro em algum local que parecia ser um cruzamento, quando de repente o chão começou a ceder e se abrir bem à minha frente. Precisei correr, dando marcha ré, para fugir de tudo aquilo, pois acontecia muito rápido e alguns carros estavam sendo completamente engolidos. No terceiro, havia uma multidão de pessoas em caos, que corriam de um lado para outro, com as mãos na cabeça. Eu não sabia o porquê de tudo aquilo, mas percebi que, além de ser noite, não havia luz em parte alguma. A última cena desse sonho foi eu avistar a silhueta negra de uma igreja, estranhando que ela estivesse fechada e completamente apagada. O quarto sonho foi o que relatei no início deste post. Não costumo lembrar do que sonhei e nem dou muita importância para isso, mas o fato é que esses sonhos, além de impressionantes, pareciam ser uma sequência, como flashes de uma só história. Sendo assim, talvez o quarto sonho não seja o inferno propriamente dito, mas pessoas sofrendo as consequências de um inferno aqui na Terra, após uma bomba nuclear ou coisa parecida. Obviamente, espero que tudo não passe de sonhos, mas, como isso não costuma ocorrer comigo, pretendo redobrar minha vigilância e também minhas orações. E, se me permite um conselho, talvez você devesse fazer o mesmo. Vigiai a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Foi o que o Senhor nos advertiu para esse tempo final, e está em Lucas, capítulo 21, versículo 36. Como eu disse, foi depois destes 4 sonhos que eu tive na semana em que eu escrevi o blog, esse texto no blog, que foi escrito no dia 17 de julho de 2015, foi depois disso que eu comecei a ter novamente um interesse por escatologia. No início da minha conversão eu tinha muito interesse por isso, mas depois houve um esfriamento e depois destes 4 sonhos, um reavivamento a respeito do retorno do Senhor. Então eu comecei a fazer estudos pessoais a respeito do retorno do Senhor Jesus, e foi quando eu também me dei conta de que o pré-tribulacionismo não me parecia algo de acordo com o contexto dos textos nos quais os pré-tribulacionistas se baseiam. Quando nós lemos o texto completo e não versículos fora de contexto, nós encontramos evidências de que estaremos aqui nesse período final antes do retorno de Cristo, que é a grande tribulação. Eu não quero entrar em debates aqui, antes, pelo contrário, eu peço apenas que nos comentários os irmãos estejam compartilhando sonhos que vocês também tiveram a respeito do fim. Se você puder, coloque aqui nos comentários o seu sonho ou sonhos que você teve a respeito do fim. E assim, nos comentários deste vídeo, nós teremos um verdadeiro arquivo de sonhos a respeito desse tema. Essa é a minha esperança. Eu queria também lembrar que depois desse sonho eu gravei alguns vídeos, como por exemplo, este aqui, A Terceira Guerra Mundial é Iminente.
Foi um vídeo que eu publiquei, se não me engano, em julho de 2016, se não me falha a memória. Não, outubro de 2016. Foi pouco mais de um ano depois do que eu escrevi no blog. E fala a respeito da profecia de uma mulher norueguesa, uma mulher com mais de 90 anos de idade, uma profecia de 1968, e que traz quatro relatos a respeito de acontecimentos mundiais que o Senhor Jesus teria mostrado a ela na Noruega, e que ela confidenciou a um evangelista chamado Emanuel Minos. E o que me impressiona nesse sonho é que tudo que havia sido profetizado se cumpriu. E eu comprovei, pesquisando, que de fato esse sonho ocorreu naquela data mesmo, 1968. E esse evangelista, Emanuel Minos, ele existiu mesmo e faleceu justamente pouco depois do quarto sinal se cumprir. E o que me deixa bastante atento a respeito dessa profecia é que ela disse que a Terceira Guerra Mundial começaria de uma região do mundo de onde ninguém imaginaria. E ora, hoje nós estamos vendo a situação da Venezuela, estamos vendo russos e chineses levando equipamentos bélicos para a Venezuela, e com isso os Estados Unidos ameaçando impedir que isso aconteça, e talvez da fronteira do Brasil nós tenhamos o estopim para a Terceira Guerra Mundial. Estejamos atentos, estejamos nos preparando, mas principalmente a nível espiritual. E não se esqueça que o nosso refúgio é Jesus Cristo e a nossa bússola, a Palavra de Deus.